Já vi muitos episódios do Bob Esponja, mas esse em especial atraiu a minha atenção. Esse episódio é só para quem tem psicológico forte. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005, por causa da minha graduação em animação. Eu não era pago, claro. A maioria dos residentes não era, mas tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso, já que trabalhava com editores e animadores. Eu conseguia ver os novos episódios antes de serem lançados. Vou direto ao assunto sem maiores detalhes. Recentemente eles haviam criado o filme do Bob Esponja e todos os funcionários estavam sem criatividade. Então demorava mais para começar a nova temporada. Mas o atraso durou mais ainda por causa de uma virada inesperada. Teve um problema com a premiere da quarta temporada que fez com que tudo e todos parassem por alguns meses. Eu e mais 2 residentes estávamos na sala de edição juntamente com os chefes de animação e os editores de som para os ajustes finais. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e nos juntamos em frente à televisão para assistir. Os animadores geralmente colocavam títulos engraçados, numa espécie de piada interna entre nós, já que a animação ainda não estava finalizada. Títulos como o sexo não funciona ou Nana Neném, Conchinha. Quando Bob Esponja e Patrick adotam um filhote de ostra. Nada particularmente engraçado. Então quando lemos o título O Suicídio do Lula Molusco não pensamos em nada além de que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. A música tema tocava normalmente. A história começava com Lula Molusco praticando com sua clarineta, tocando algumas notas ruins como sempre. Ouvimos Bob Esponja rindo do lado de fora e Lula Molusco gritando para um outro ficar calado, já que teria um concerto naquela noite e ele precisava praticar. Bob Esponja diz, tá bom, e vai visitar Sandy com o Patrick. As bolhas de mudança de cena aparecem e vemos o final do concerto de Lula Molusco. É quando as coisas começam a ficar estranhas. Enquanto toca, alguns frames começam a se repetir, mas o som não. Nesse ponto, o som já está sincronizado com a animação. Então, sim, isso não é comum. Mas quando ele para de tocar, o som termina naturalmente, como se o corte N/T, quando ele parou de tocar, não tivesse acontecido. Há um leve murmúrio na plateia antes de começarem a vaiarem. Não uma vaia normal de desenho que se ouve normalmente, podia-se ouvir malícia nela. Lula Molusco aparece em tela cheia, e ele está visivelmente assustado. O corte vai para a plateia, com Bob Esponja ao centro, e ele também está vaiando, coisa que nunca faria. E não é a única coisa estranha. O mais esquisito era que todos possuíam olhos hiperrealísticos, super detalhados, com as pupilas vermelhas. Não eram imagens de olhos de pessoas reais, mas era algo mais real que CGI. Alguns de nós nos encaramos, obviamente confusos, mas já que não éramos os roteiristas, não questionamos ainda como aquilo poderia afetar as crianças. A cena muda para Lula Molusco, sentado na beira de sua cama, parecendo desesperado. A vista da janela de seu quarto mostra o céu noturno. Então não se passou muito tempo depois do concerto. O que mais incomodava era que não havia som. Literalmente sem som. Era como se tivessem desligado os alto-falantes da sala, embora estivessem funcionando perfeitamente. Lula Molusco só estava sentado lá, piscando, envolto em silêncio por 30 segundos. Então ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou suas mãos, tentáculos, sobre seus olhos e começou a chorar silenciosamente por 1 minuto ou mais. Tudo isso enquanto o som de fundo ia aumentando devagar, tornando-se nada mais que um som bem difícil de distinguir. Parecia mais como uma brisa passando por uma floresta. A tela lentamente começou a se aproximar de seu rosto. Quando digo devagar, quero dizer que só se pode notar a aproximação se você olhar as cenas separadamente. Seus soluços aumentam, cada vez mais cheios de dor e raiva. A tela treme um pouco, como se fosse torcida, por alguns segundos e depois volta ao normal. O som de vento através das árvores fica cada vez mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se aproximando. A parte mais estranha era o som e os soluços do Lula Molusco. Eram tão reais, como se o som não viesse dos alto-falantes. O som do estúdio já era de boa qualidade, então eles não possuíam um equipamento tão avançado a ponto de produzir um som daqueles. Além do som do vento e dos soluços, bem baixo, podia-se ouvir um som parecido com o de risadas. Vinha em intervalos aleatórios e não durava mais que 1 segundo, então demorava para percebê-lo.
Assistimos ao episódio 2 vezes, então me perdoe se algumas coisas soam muito específicas, mas eu tive bastante tempo para analisá-las. Depois de 30 segundos disso, a tela embaçou e tremeu violentamente, e alguma coisa apareceu rapidamente nela, como se um único quadro tivesse sido trocado. O animador principal pausou e voltou quadro a quadro. O que vimos era horrível. Era a foto de uma criança morta. Ele não tinha mais do que 6 anos. O rosto estava desfigurado e ensanguentado. Um olho estava pendurado para fora de seu rosto contorcido. Ele estava nu, exceto pela roupa de baixo. Seu estômago fora aberto violentamente, e suas entranhas jaziam ao seu lado. Ele estava deitado em uma espécie de pavimento, provavelmente uma estrada. A parte mais assustadora era a sombra do fotógrafo. Não havia fita de isolamento, nem marcadores de evidência, e o ângulo era totalmente diferente daqueles para a foto policial. Parecia que o fotógrafo era a pessoa responsável pela morte da criança. Nós estávamos, obviamente, mortificados, mas continuamos, esperando que fosse apenas uma piada doentia. A tela voltou para Lula Molusco, ainda soluçando, mas mais alto que antes, e metade de seu corpo aparecia na tela agora. Algo parecido com sangue escorria de seus olhos. O sangue também era hiperrealista. Parecia que você podia tocá-lo e senti-lo nos dedos. O vento agora soava como se um vendaval açoitasse a floresta. Havia até o som de galhos se partindo. A risada, um barítono profundo, aparecia em intervalos maiores e durava mais. Depois de 20 segundos, a tela tremeu novamente e mostrou um único frame diferente. O editor estava relutante em voltar à cena. Todos nós estávamos, mas sabíamos que tínhamos que fazer. Dessa vez a foto era do que parecia ser uma garotinha, não muito mais velha que a primeira criança. Ela estava deitada de barriga para baixo, em uma poça de sangue. Seu olho esquerdo estava saltado para fora da órbita e ela estava nua, exceto pela roupa de baixo. Suas entranhas estavam empilhadas sobre um corte em suas costas. Novamente o corpo estava na rua, e a sombra do fotógrafo era visível, muito similar no tamanho e na forma vistos na primeira foto. Eu me segurei para não vomitar, e outra residente, a única mulher da sala, saiu correndo. O episódio continuou. 5 segundos após a segunda foto ter aparecido, Lula Molusco ficou em silêncio, como quando essa cena toda começara. Ele abaixou seus tentáculos e seus olhos estavam hiperrealistas, como os dos outros no começo do episódio. Eles sangravam, estavam injetados, e pulsavam. Ele apenas encarou a tela, como se assistisse ao espectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar novamente, dessa vez não cobrindo seus olhos. O som era profundo e alto, e agora estava misturado a gritos, o que era ainda mais amedrontador. Lágrimas e sangue corriam por sua face pesadamente. O som de vento voltara, assim como a voz que ria, e dessa vez a próxima foto que aparecera durou por 5 quadros. O animador conseguiu parar a cena no 4º quadro. Dessa vez a foto era de um garoto, da mesma idade da criança da foto anterior, mas dessa vez a cena era diferente. As entranhas estavam sendo puxadas para fora de um corte no estômago por uma mão grande. O olho direto estava pendurado. Sangue jorrava dele. O animador continuou. Era difícil de acreditar, mas a foto seguinte era a mesma. Mas havia algo de diferente nela. Algo que não conseguíamos perceber exatamente. O animador voltou para o primeiro quadro e os acelerou. Eu vomitei no chão e os editores de animação e som ficaram mortificados com o que viram. Os 5 quadros, quando acelerados juntos, pareciam quadros de um vídeo. Podíamos ver a mão lentamente erguer as tripas da criança. Vimos os olhos dela focarem-se em seus assassinos. Nós até vimos, em 2 frames, a criança a piscar. O diretor de edição de som nos mandou parar. Ele tinha que ligar para o criador da série e mandá-lo ver aquilo. Mr. Hillenburg chegou depois de 15 minutos. Ele estava confuso com o porquê de ter sido chamado ali. O editor continuou o episódio. Após aqueles quadros terem passado, toda a gritaria e todo o som parara novamente. Lula Molusco estava apenas encarando o espectador. Seu rosto estava na tela toda. Ficou por 3 segundos. A cena afastou-se e aquela voz profunda disse: faça. Podemos ver uma arma nas mãos de Lula Molusco. Imediatamente ele coloca a arma em sua boca e puxa o gatilho. Sangue e cérebro bem realistas espalharam-se na parede atrás dele e em sua cama. Ele voou para trás com força do tiro. Os últimos 5 segundos do episódio mostrava seu corpo na cama. Um olho pendurava-se para fora do que restava de sua cabeça, encarando nada. Então o episódio acabou. Mr.
E Lemburgo obviamente ficou furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber o que diabos estava acontecendo. Muitas pessoas já haviam deixado a sala àquela altura, então apenas alguns de nós assistimos ao episódio novamente. Ver o episódio mais uma vez apenas colaborou para fixar mais ainda tudo na minha mente e me causar pesadelos terríveis. Me arrependo de ter ficado. A única teoria em que conseguimos pensar foi que o arquivo fora editado por alguém ligado ao estúdio de desenho. O CTON/T. Não sei o que pode ser igual. Foi chamado para analisar o que aconteceu. A análise mostrou que o episódio estava editado sobre um novo material. Entretanto, o timestamp N/T, sequência de números que mostra a data ou a hora em que um certo evento aconteceu, mostrava que a edição havia acontecido apenas 24 segundos antes de começarmos a ver o episódio. Todo o equipamento foi examinado por softwares e hardwares estrangeiros, assim como as falhas, como se o timestamp pudesse ter sido corrompido. Mas tudo parecia normal. Não sabemos o que aconteceu. Ninguém sabe. Uma investigação ocorreu para tentar descobrir a origem das fotos, mas nada foi revelado. Nenhuma das crianças foi identificada, e nenhuma prova foi coletada dos materiais.